Olá, pessoal, boa noite. Bom, bem-vindos a mais uma aula de gestão de processos, não é mesmo? Eu vou falar hoje com você sobre metrologia. Metrologia é uma parte bastante importante na gestão de processos, porque ela nos permite conhecer ferramentas de medição que vão nos possibilitar medir a qualidade do dos nossos processos, certo? Então, o que vem à sua mente quando vocês ouvem a palavra metrologia, né? Talvez algum dos primeiros significados a aparecer referência a metro, medir. E, de fato, a metrologia é a ciência da medição. Provavelmente, em uma análise rápida, é, sejam apenas estes, né? Mas nós veremos que a influência da metrologia é muito importante e impactante nas nossas vidas tanto na nossa vida diária, em cotidiana, né, pessoal, quanto na profissional relacionada à gestão de processos das organizações. O objetivo desta aula, então, não é propor um foco em detalhes complexos da metrologia ou mais técnicos, mas sim mostrar os principais conceitos e a sua aplicabilidade dentro das organizações. Então, só para fazer uma contextualização, né, a presença da metrologia no nosso cotidiano está aí. Por exemplo, quando nós vamos a um restaurante, e nós nos servimos, né, a comida é por quilo, e nós servimos os alimentos e pesamos ali. Então, ali a gente está utilizando uma medida de peso, né? E além disso, existem outras, muitas outras, como por exemplo, a medida do tempo através das horas, o horário do alarme que a gente coloca para despertar todos os dias, para levantar, para acordar. Ao mesmo tempo, o horário que está no relógio em que a gente olha a hora, né, para saber, para se localizar durante o dia a temperatura no interior do refrigerador, por exemplo, se não estiver adequada, os alimentos eles tendem a estragar. A temperatura ideal para se produzir um pão de qualidade, por exemplo, assar no forno a X graus. Também a velocidade de deslocamento de um automóvel, tanto que nós temos limites de deslocamento de automóveis, né? Então é bem interessante essa questão também. A pressão dos pneus que exercemos sobre os pneus, né, do ar sobre os pneus para que eles possam aguentar o peso do veículo e de pesos adicionais, como por exemplo do motorista, do carona e outros pesos que a gente vem acrescentar dentro do carro. As contas de energia elétrica, de água, tudo isso é medido por um determinado tipo de técnica, por uma determinada forma de medição. Então, nesse contexto, né, sem contar na área industrial, onde é possível produzir uma determinada peça do outro lado do mundo e montá-la perfeitamente em alguma empresa de manufatura aqui no Brasil. Ou seja, através dessas características de medição específicas, nós conseguimos reproduzir é, fidedignamente, digamos assim, né, todo e qualquer forma desses exemplos que eu acabei de dar para vocês. Também, dentro da presença da metrologia no cotidiano, nós temos as medições que são efetuadas a todo momento em praticamente todos os ramos da atividade humana. Atividades como agricultura, pecuária, comércio, indústria, setor de serviços, afinal, por exemplo, quando nós fazemos uma transação comercial, nós desembolsamos uma determinada quantia em dinheiro. Esse dinheiro ele é contado. Se eu conto a quantidade de dinheiro, isso é uma forma de aplicar metrologia, de medir o dinheiro, né, em termos de quantidade de valor. Dependem muito, então, das medições confiáveis para manterem, sim, harmonia em todas as transações que ocorrem frequentemente. Ali trouxe um exemplo, né? Eles estão pesando, pode ser grãos, pode ser até ouro, eu acho até que essa foto, mas é mais para ilustrar mesmo a importância, né? De nós medirmos tudo aquilo que nós utilizamos. De alguma maneira nós medimos. Ali está dando o exemplo do peso, pode ser temperatura, pode ser valor monetário, pode ser, enfim, uma infinidade de formas de medir. E é isso que nós vamos tratar hoje, tá? Aqui eu estou dando um contexto geral, mas lembrem que nós temos que sempre atrelar esses conteúdos à nossa disciplina de gestão de processos. Então, tentar adequar sempre o nosso raciocínio voltado a como eu posso medir os processos dentro da minha organização. Afinal, a ideia de fazer gestão de processos não é o melhoramento? E como é que eu melhoro? Eu sei que eu melhoro os processos dentro da minha empresa. Se eu não tenho nenhum critério de fazer essa medição, se eu não tenho nenhum critério para estabelecer índices, para eu poder, então, assim, calcular se existe uma melhoria ou não desse processo. Nós vimos ali, no exercício número 2, que eu tenho que contar, eu tenho que medir, né? Tenho que contar mão de obra, tempo de mão de obra em cada etapa do processo. Tenho que contar
a matéria-prima utilizada em cada processo, e não só a quantidade de matéria-prima, mas também o valor da matéria-prima, que é utilizada em cada etapa do processo. Então, eu uso processos básicos de medição no meu processo. E para estabelecer a qualidade do meu processo, como é que eu meço isso? Vamos ver, o que é medir? Então, o que é medir? De acordo com Albertazzi e Souza, medir é o processo pelo qual o valor momentâneo de uma grandeza física é determinado como um múltiplo ou fração de uma unidade, estabelecida por um padrão e reconhecida internacionalmente. Para se exprimir uma medição de uma grandeza qualquer, seja ela um comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, temperatura, entre outros, é necessário compará-la com uma unidade. Ou seja, se for de comprimento, vai ser metro. Se for de massa, quilograma. Tempo vai ser um segundo. Corrente elétrica vai ser através dos amperes. Temperatura através do grau Celsius ou grau Kelvin. E determinar o número de vezes que essa unidade está contida na grandeza avaliada. Verificamos mais detalhes dessa abordagem nos temas da nossa aula. Então, ainda dentro da metrologia, de forma introdutória, nós temos o histórico e a evolução da metrologia. Eu abordei bem essas questões mais específicas porque eu acho bem importante a gente abordar, né? Até para saber de onde saiu isso, né? Como é que eu uso? Para eu saber como usar, eu preciso saber de onde veio, quem criou. Então, esses são pontos bem interessantes a serem abordados. Então, o histórico e a evolução da metrologia, desde os tempos mais antigos, o homem expressa quantidades através de medições. Era necessário determinar a quantidade de ouro, a extensão de terras, o volume de um líquido e muitas outras situações que o homem tinha necessidade de expressar em números, em termos de quantidade. E aqui a gente está vendo esqueci o nome agora, mas era a forma como eles mediam e elaboravam as pipetas de ouro. Então, para cada um desses copinhos, é de bronze esse material, é feito de bronze, eles media uma quantidade X de ouro, em peso, né? Em peso ou quilates. Então, em quilates não, em peso. Então, eles derretiam o ouro e colocavam nessas forminhas, e cada quantidade de ouro determinava, cada tamanho, né, desses copinhos, determinava o peso do ouro. Ainda nós temos, né, sobre a evolução e histórico da metrologia, naturalmente, com o passar do tempo e com o aumento das transações comerciais, a necessidade de se ter padrões confiáveis era inevitável, porque afinal, medir o ouro ali de acordo com o tamanho do copo, era muito vulnerável, eu podia errar muito facilmente. Então, diferentemente das negociações que envolviam quantidades numéricas, como, por exemplo, uma quantidade de pães, de animais e tijolos, que era muito mais fácil contabilizar, onde apenas a contagem numérica era suficiente, quantificar tamanho e peso, por exemplo, exigiram a criação de unidades de medição bem definidas e aceitas por todos, porque ainda tinha que ser universal. 1 quilo para mim não podia ser 1 quilo para outra pessoa, tinha que ser uma medida universal. Então, a ideia era essa. E aí criaram a balança, né, com esses pesos específicos, onde ela se equilibrava na medida em que os pesos de bronze tinham um peso específico, né? Então, o histórico, ainda dentro do histórico de evolução, em função das dificuldades técnicas daquela época, as unidades de medidas eram referenciadas em padrões, um tanto imprecisos, porque ainda assim, né, a balança também era bastante vulnerável a erros de medição. Partes do corpo humano. Bom, aí essa história também, né? Partes do corpo humano de um rei foram utilizadas como padrões para unidades de medida de comprimentos. E também pedras e objetos metálicos variados foram utilizados como referência de unidade de massa empregada como padrões em pratos e balanças. E aí a gente vai ver aqui, ó. Esse rei ele determinou que as medidas elas tinham que partir a partir dos tamanhos do corpo. E assim surgiu, por exemplo, medidas como uma polegada, um palmo, o pé, uma jarda e um passo. Só que o rei tinha um tamanho específico, né? Uma altura, o tamanho do braço acompanhava a altura da pessoa. E com o passar do tempo, isso começou a ficar muito diferente. Uma jarda, que seria o tamanho da ponta do nariz até a ponta do dedo polegar com o braço esticado, era uma medida para uma pessoa. E já uma pessoa com um braço maior seria outra medida. Então ficou também uma questão muito vulnerável. Então eles resolveram quantificar.
Dessa forma, então, citando uma breve definição, né, de metrologia, que é metro significa medir e logia significa estudo, é o estudo das medições. A metrologia é uma área do conhecimento que fornece conceitos, referências e técnicas para atender a essa necessidade. E aí a gente tem registros da metrologia, do uso, né, dessa ciência de medição, que datam de 5.000 anos antes de Cristo, né? Por exemplo, as pirâmides de Kelps, que são consideradas um grande exemplo da utilização de técnicas de metrologia, porque se utilizou muito de arquitetura, de ciência, de construção para erguer essas pirâmides. Tanto que até elas existem até hoje, né? Pela forma tão racional que elas foram construídas. Por isso, se entende que a humanidade, ao longo da medida em que ela foi evoluindo, ela foi desenvolvendo técnicas de medições próprias, né, de cada população. Então, seguem alguns significados padrões que existem até hoje e algumas modificações. Por exemplo, pé, como uma medida implementada pelo rei, né? Pé, polegada e jarda. Como não podia ser medido a partir de pessoas diferentes, porque as pessoas têm medidas diferentes, foi definido então e adotado a partir do Império Romano que a medida de um pé era constituído de 12 polegadas e que a polegada, por sua vez, definida como igual ao comprimento da segunda falange da mão de um homem, que seria um dedo médio, né? Seria o dedo indicador, segunda falange e o dedo indicador de um homem. E uma jarda definida no século 20, no século 12, como sendo a distância da ponta do nariz do rei Henrique I da Grã-Bretanha até o seu polegar. Posteriormente, em 1558, esse padrão foi materializado por uma barra de bronze. Em 1878, foi definido como a distância entre os terminais de ouro de uma barra de bronze fundido a 18 graus. Que é basicamente isso que eles estão querendo dizer. Isso era a definição de 1 metro. Era uma barra de bronze, né, fundida a 18 graus, que ficaria deste tamanho num plano neutro. Esse tamanho era definido como 1 metro e ele tinha ele media 571 milímetros. No final do século, então, 18, foi definido o metro, adotando-se como referência uma fração do meridiano da Terra. O metro foi definido como a fração de 40 milhões do comprimento do meridiano que passa por Dunkerque, na França, país responsável pelas definições e consolidação do sistema de medição de base métrica e decimal. Então, porque assim, ó, na verdade, houveram cada uma do Ocidente, digamos assim, o Ocidente e a América, o Ocidente na América, né? No caso, a Europa, ela tinha uma ideia do que era 1 metro, do que era 1 quilo. E isso não era igual ao que se via na Ásia, por exemplo. Então, eles resolveram unificar todas essas medidas. Não tinha mais condições, em pleno século, ali já beirando ao século, no final do século XVIII, início do século XIX, não ter uma definição universal com relação a medições, né? Então, por isso, eles resolveram, a França tomou frente, né, junto aos demais países, e eles acabaram constituindo o padrão de 1 metro, que é com base nesse cálculo aí do meridiano da Terra. Dentro de todo esse conceito, nós temos dois sistemas de medição lineares, que é o Sistema Internacional de Unidades, que é esse francês, a de maior aplicação em âmbito mundial e foi fundamentado no padrão do metro, e também o sistema inglês, que é de origem inglesa, fundamentado no padrão de polegadas, em função do próprio rei, aquele da Grã-Bretanha, rei Henrique I. Então, alguns exemplos de equivalências entre esses dois sistemas. Uma polegada passou de ser um dedo só para 2,54 centímetros. Um pé é em torno de 30,48 centímetros. E uma jarda é 91,44 centímetros. Então, convencionou-se assim para poder unificar e para poder converter mais facilmente esses dois sistemas de medição não lineares. Exemplos de caracterização e padronização metrológica dos serviços e produtos. Bom, agora que a gente já viu, então, como é que surgiu a metrologia, essa introdução, a gente vai começar a entender como é que ela se dá dentro do universo das organizações.
Dessa forma, resultados de medições realizadas em diferentes partes do mundo podem ser comparadas entre si, porque esse sistema se tornou universal, permitindo a padronização de atividades produtivas, máquinas, produtos e serviços. Então, nós temos a questão da unidade de medida, que é uma grandeza específica, né, definida e adotada por convenção, com a qual outras grandezas da mesma natureza são comparadas para expressar suas extensões em relação àquela grandeza. Por exemplo, nós temos diferentes formas de medir diferentes objetos, diferentes unidades de medida. Por exemplo, a velocidade máxima de um carro, que é 300 quilômetros por hora, ou seja, o carro consegue, pela velocidade máxima, né, atingir até percorrer 300 quilômetros no período de uma hora. Chaves fixas, né, que vão de 5 a 20 milímetros, a abertura, né, para cada parafuso. A pressão arterial, que é medida em milímetros de mercúrio, então são 10 por 80 milímetros de mercúrio. O volume de 1 litro de leite, por exemplo, que ele pode ser medido de diversas maneiras, como, por exemplo, o volume, que é 1 litro, a gordura, que é 6 gramas de gordura, e o valor calórico, que é 120 calorias, certo? Áreas da metrologia científica, industrial e legal. Então, dentro da metrologia, ela é dividida entre científica, industrial e legal. E a gente vai ver um pouco sobre isso. Também nós temos dentro da metrologia o Inmetro, que é um órgão extremamente importante no nosso país. Não sei dizer para você se o Inmetro ele existe ainda ou não existe, afinal, estava naquela questão de desconstituir o Inmetro enquanto instituição pública, mas isso eu não saberia dizer para você se existe ou ainda não. Acredito que sim. Então, no Brasil, o órgão executivo da política da metrologia é o Instituto Nacional da Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, vinculado aos Ministérios da Indústria, do Comércio e do Turismo. E as componentes da metrologia estão agrupadas em duas grandes diretorias, né? Diretoria de Metrologia Científica e Industrial e Diretoria da Metrologia Legal. Então vejam que essas diretorias elas estão divididas realmente de acordo com as áreas que a metrologia tem enquanto ciência. É bastante importante destacar isso. Se, porventura, o Inmetro ele deixar de existir, vai ter que haver uma outra instituição que garanta, né, as normas regulamentadoras brasileiras, a própria ABNT, parte todas dessas normas regulamentadoras criadas e estudadas pelo Inmetro. Então, dentro da nossa discussão, então, sobre as áreas da metrologia, nós temos a metrologia científica, que ela trata fundamentalmente dos padrões de medição internacionais e nacionais dos instrumentos laboratoriais e das pesquisas e metodologias científicas relacionadas ao mais alto nível de qualidade metrológica. Como abordado anteriormente, a procura por meios de medição mais precisos e confiáveis passa por pesquisas incessantes da ciência. Então, antes de nós utilizarmos uma balança, antes de nós utilizarmos instrumentos de medição, principalmente laboratoriais, que vão lidar com fabricação de medicamentos, que vão lidar com uma série de questões voltadas ao cunho científico, que precisam de exatidão, justamente nós vamos utilizar a metrologia científica. Em relação à metrologia industrial, então, ela trata da aplicação da metrologia no controle dos processos produtivos. E aí é que nos interessa, porque é isso que nós queremos. Controle dos processos produtivos. E na garantia de qualidade, né, dos produtos finais. É a parte da metrologia que assegura o adequado funcionamento dos instrumentos de medição usados na indústria, na produção e nos ensaios. Então, essa é a parte que nós mais vamos focar na aula de hoje, tá? E também a metrologia legal, que ela é mais voltada à parte de legislação, né? Então, tem como objetivo principal proteger o consumidor, tratando das unidades de medida, métodos e instrumentos de medição de acordo com as exigências técnicas e legais obrigatórias. Como a supervisão do governo, o controle metrológico estabelece adequada transparência e confiança, com base em ensaios imparciais. Então, a exatidão dos instrumentos de medição garante a credibilidade nos campos da economia, saúde, segurança e meio ambiente. Então, vemos ali, por exemplo, no caso de um posto de gasolina, que trabalha com a venda de quantidades específicas de produto.
aquelas máquinas, cada uma das máquinas do posto de gasolina precisam estar corretamente calibradas. E isso é uma questão não só de defesa do consumidor, mas também uma questão legal, de exigências legais, né? E assim como muitas outras empresas, por exemplo, que lidam com questão de medição para elaborar os seus produtos, para comercializar os seus produtos. Então, basicamente é isso, metrologia legal. E agora, pessoal, a gente vai, então, vamos nos concentrar na metrologia industrial, que ela propiciará subsídios para entendimento da função da metrologia dentro do sistema produtivo, que é isso que nós queremos saber. Depois de toda essa abordagem, né, histórica, de toda essa abordagem geral com relação à metrologia, a gente precisa focar na questão mais industrial, que é o que vai nos levar a desenvolver a melhoria dos nossos processos. Dentro da metrologia industrial, nós temos algumas diferentes formas de lidar com metrologia. Dentre elas, a metrologia elétrica, a metrologia química. Eu vou passar um pouquinho mais devagar. A metrologia elétrica, ela trata da definição e manutenção das grandezas elétricas, que são referência para todas as medições nessa área. Então, a gente vai usar diferentes aparelhos para fazer a medição. E essa medição, ela pode se aplicar tanto na questão da tensão, de uma máquina, de um equipamento, da própria fiação elétrica, da corrente, resistência, capacitância, indutância, energia e potência. Então, são diferentes maneiras de medir, diferentes valores, né? Diferentes itens dentro de uma empresa, por exemplo. Eu posso medir, por exemplo, aqueles testes para saber de segurança, para saber o quanto que um cinto de segurança ele vai aguentar em termos de peso, é um teste de resistência. Então, são diferentes testes que nós vamos realizando dentro das indústrias para aferir a qualidade do produto final. Então, isso a gente utiliza a metrologia elétrica. Porque vai utilizar aparelhos, né, que fazem esse tipo de medição elétrica, de correntes dessa magnitude. Depois, a metrologia química é muito utilizada no âmbito da indústria química, né, caracterização química e quantificação dos materiais e substâncias, como as quantidades e os tipos de componentes de um alimento ou de um medicamento. Temos também a metrologia mecânica, que ela engloba as áreas de temperatura, massa, força, pressão. Até o exemplo que eu dei do cinto de segurança se encaixa na metrologia mecânica, tá? Não na elétrica. Na metrologia mecânica, sendo uma área de grande importância para a indústria e para os serviços também. Essa é a metrologia dimensional, que inclui toda a parte de medições de comprimento e ângulos e possui importância estratégica em qualquer atividade técnica da área mecânica, né? Todos os tamanhos das peças que se compra ou fabrica precisam estar dentro de medidas com tal precisão que possa haver montagens acuradas, evitando-se problemas em linhas de montagem ou principalmente no produto final. Temos também a questão da metrologia, dentro da metrologia industrial, mais especificamente da metrologia mecânica, que é a metrologia que nós mais utilizamos dentro do sistema produtivo. Não que não utilize as outras, utilizamos as outras, mas mais específica e mais aprofundada é a metrologia industrial. Então, como já deu para perceber, né, o assunto de metrologia ele é muito extenso. Realmente, ele tem muito conteúdo. Dentro da área de metrologia industrial, que é a área a ser abordada nessa aula, nós vamos evidenciar a metrologia mecânica. Em especial, existem várias divisões dentro da metrologia mecânica, né, que é dimensional, força, pressão, massa, volume e temperatura. E dentro da área das ciências sociais aplicadas, a gente vai voltar a nossa atenção para a área dimensional, para a divisão dimensional da metrologia mecânica. Portanto, esse será o eixo temático da metrologia da nossa aula. Vamos lá. Dentro ainda, pessoal, da questão da metrologia, nós temos o grau de conformidade. Certo? O que é o grau de conformidade que precisa ser observado? É a qualidade no contexto do Instituto Nacional de Metrologia, do Inmetro, né? Todos os produtos produzidos e os serviços prestados precisam ter um grau de conformidade, de acordo com as normas regulamentadoras de cada produto, e aí isso vai depender de cada produto que está sendo fabricado. Então, compreende o grau de conformidade de um produto, processo ou serviço, ou ainda um profissional, a requisitos mínimos estabelecidos em normas ou regulamentos técnicos. Por que ainda um profissional? Por exemplo, para trabalhar, para dar aulas na Universidade Federal, é necessário um nível, uma exigência, né, mínima de escolaridade.
Eu não posso trabalhar sendo, por exemplo, um aluno graduado. Eu preciso ter, no mínimo, uma formação em mestrado, ou uma especialização, ou uma formação em mestrado, ou em doutorado. Então, isso é específico. Isso é um grau de conformidade de um profissional ao cargo exigido. Ou, por exemplo, quando eu estou em uma indústria ou uma empresa e eu exijo um nível de formação mínima do meu colaborador, porque eu preciso de um profissional capacitado para atuar em determinada área. Então, eu estou exigindo não um grau de conformidade de um produto ou um serviço em si, mas de um profissional. Ainda segundo a Inmetro, a avaliação de conformidade é um processo sistematizado, acompanhado e avaliado de forma a propiciar adequado grau de confiança de que um produto, processo ou serviço, ou ainda um profissional, atenda a esses requisitos pré-estabelecidos em normas e regulamentos das organizações. Aqui nós temos alguns itens, né, como grau de conformidade, que vão nos ajudar a entender o que é o grau de conformidade, em termos de qualidade, requisito e grau. Eu não vou ler, vou deixar para vocês lerem depois com mais calma. Então, mais passando os slides para vocês conseguirem nortear, né, entender como é que está organizada a aula. Senão o vídeo fica muito comprido e fica cansativo demais. Aqui, pessoal, o objetivo também é chegar ao grau de conformidade. Por quê? Por que é importante o grau de conformidade? Isso aqui eu preciso falar. Isso aqui que vocês estão vendo é uma curva estatística, né, de desvio padrão, correto? Para quem estudou estatística no terceiro semestre, é uma curva de desvio padrão. O que essa curva ela me diz? Ela me diz que existem diferentes pontos em termos de valores que eles vão variar. E, na verdade, o que está querendo nos dizer é que o uso da média ele não é um valor muito confiável de ser utilizado. Por quê? Porque a média, ela muitas vezes exclui os valores extremos. Por exemplo, os valores que estão muito acima da média e os valores que estão muito abaixo da média. Eles vão acabar sendo absorvidos pela variabilidade dos dados, né, pela soma e pela divisão pelo número de observações, ele vai acabar desaparecendo. E aí eu não consigo perceber detalhes que não estão muito conformes, extremamente inconformes. E aí, quando eu observo a média, eu não consigo detalhar esse tipo de observação. Por isso que o correto é sempre nós observarmos o desvio padrão em termos de valores, né, estatísticos, observar o desvio padrão desses valores. Por exemplo, eu tenho um lote de parafusos. Cada lote, a empresa produz parafusos, produz por lote. Cada lote é fabricado com 100 unidades, certo? Se eu for observar a média de erro, ou de desperdício, ou de retrabalho, digamos que eu tenho uma média de todos esses itens que eu acabei de comentar, que é um erro, né, de produção, a perda da qualidade de, de 10 parafusos. É a média de erro que eu tenho. Às vezes um lote ele tem 5, às vezes 5 unidades com erro, depois o segundo lote tem 10 unidades com erro, depois o terceiro lote tem 8 unidades com erro. No final do dia, o somatório dessa produção de lotes vai me dar o valor de 5. Então, eu tenho uma média de 5 parafusos com erro por dia de produção, somando, né, considerando os valores de produção por lote. Esse número é enganoso, porque eu tive, por exemplo, lotes que tiveram dois parafusos com problema e tive lotes que teve 10 parafusos com problema. Então, observar a média é muito complicado quando nós estamos falando de grau de conformidade, porque eu estou analisando a qualidade do meu produto fabricado. E se eu tenho erro, eu tenho um desperdício, eu tenho um custo adicional, que muitas vezes eu vou ter que praticar um retrabalho ou anular aquela peça em função dela estar totalmente fora do padrão exigido. Então, é necessário, por isso que eu trago essa figura, que ela é muito importante. Eu preciso observar os valores máximos e os valores mínimos, e não a média em si, certo? Com relação à confiabilidade e qualidade do sistema de medição, o que nós podemos afirmar é que
Os sistemas de medição devem ser melhorados continuamente, porque eu não posso simplesmente estabelecer um sistema de medição e confiar. Por exemplo, as máquinas que fazem esse tipo de medição, os instrumentos, os utensílios, eh, eles precisam, deixa eu ver se aparece a palavra aqui que eu não lembro agora, eles precisam de uma manutenção e calibração. Essa era a palavra que tinha me fugido. Eles precisam de uma calibração constante. Então, eu preciso sempre estar observando as formas como eu estou medindo e os utensílios e instrumentos que eu estou utilizando para ter medições corretas do meu processo produtivo. Para entendermos melhor essa dinâmica, então, seguem alguns exemplos, né, da presença e importância da metrologia nas atividades mais técnicas, do projeto de produto, processo de produção, manutenção e assistência técnica. Então, aqui eu tenho um projeto de produto, né, onde nessa fase, em uma indústria, por exemplo, são obtidas as especificações técnicas dos componentes a serem fabricados e provavelmente todas elas estão baseadas em unidades de medição. Da mesma maneira, a especificação dos materiais e componentes comprados de terceiros devem obedecer aos mesmos padrões técnicos baseados em medição. Então, eu preciso exigir não só do projeto do meu produto, que ele possua medidas específicas de padronização, mas também dos insumos comprados de terceiros, que eles também obedeçam a esse tipo de especificação, seja ela de tamanho, forma, peso, resistência mecânica, dureza, e aí vai depender do material, né, que eu estou utilizando, se é ferro, se é aço, se é borracha, se é papel, tudo isso vai ter que estar adequado às especificações de produção do meu produto. Com relação ao processo de produção, depois vocês podem ler com mais calma, os slides estão lá no Moodle, tá, pessoal? Aqui estou mais passando por cima para a gente contextualizar. O processo de produção, então, nessa etapa, a metrologia, ela continua a fazer um papel indispensável nas operações de controle da qualidade dos processos e dos produtos para assegurar que as especificações técnicas estão sendo atendidas. Então, mais uma vez, nós vamos avaliar a conformidade. No projeto do produto, nós avaliamos a conformidade do processo em si e também da matéria-prima. Nesse passo aqui da produção, vai ser normalmente da mão de obra ou dos equipamentos utilizados para a produção desses bens de consumo. Então, normalmente vai ser a adequação do tempo de mão de obra aplicada ao serviço, ou, por exemplo, a calibração de um equipamento de uma máquina, se está correto ou não. Com relação à manutenção e assistência técnica, também. Após o produto chegar ao mercado e passado algum tempo de uso, é necessário que haja o suporte de atividades de manutenção e assistência técnica. É ou não é? Quando a gente compra um produto e muitas vezes quer fazer a manutenção, precisa de assistência técnica adequada. Nessa fase, muitas medições são realizadas para identificar ferramentas, verificar dimensional de peças, diagnosticar falhas, analisar desgastes, e aí são utilizados diferentes equipamentos para fazer isso. Certo, pessoal? Então, por enquanto é isso. Eu vou gravar agora um próximo vídeo falando sobre os tipos de equipamentos de medição, certo? Até mais, então.